Combinei com o Felipe de fazer uma seleção de 8 dicas essenciais para você conseguir passar em medicina pelo Enem, numa faculdade pública, porque é o único jeito de fazer medicina, porque é ultra caro fazer uma particular. E o Felipe tem um canal sobre estudos há um tempão, e o que eu adoro no canal dele é que ele passou agora na faculdade que ele queria, em medicina numa pública, que ele passou na faculdade dos sonhos dele. Mas dá para acompanhar ele há um tempão, bem antes dele passar. Então eu acompanho há mais de um ano. Então eu já vi ele reprovar, já vi ele estudar de novo, já vi ele persistir e descobrindo técnicas novas e passando para os ouvintes dele. E você vê a evolução. É muito legal quando você consegue ver a evolução da pessoa até que finalmente ela passa no vestibular que ela quer. No meu caso, eu acho que dou um monte de dica legal, mas quando eu criei o canal, eu já estava na medicina da USP. Então não é a mesma coisa. Eu recomendo os dois tipos de canal, sabe? Um canal para você ficar pegando um monte de dica de quem já passou, e um canal que não só você tem essas dicas, mas que você pode acompanhar o progresso da pessoa, e isso te dá uma motivação, que você enxerga que é possível. Então eu me juntei com ele, porque ele passou agora na medicina que ele queria, e a gente vai te dar 8 dicas em 2 vídeos diferentes, um vídeo no meu canal, um vídeo no canal dele, que a gente vai soltar no mesmo instante. Então na descrição vai ter todos os caminhos para você encontrar o outro vídeo, para você pegar as 8 dicas, um pacote completo. Então vamos começar agora com a primeira dica do meu vídeo e o Felipe vai falar para você. A primeira dica que eu trouxe é que cada área que é cobrada no Enem, então matemática, natureza, humanas e linguagens, demanda um estudo diferente. Cada uma delas vai demandar uma forma diferente de estudar. Eu acho de extrema importância a gente entender isso, porque senão a gente acaba fazendo um estudo correto de uma determinada área e replicando esse mesmo estudo para as outras áreas, o que não vai dar certo. Por exemplo, a prova de ciências humanas é uma prova conteudista. Com isso, eu não quero dizer que ela é uma prova difícil ou que ela é uma prova muito presa aos detalhes, uma prova muito específica. Não. Mas quem tem bem fixado os conteúdos que são cobrados na prova de ciências humanas do Enem acaba saindo na frente. Inclusive, ela é a única área da prova que eu considero que você fazer um curso completo de ciências humanas no sentido de estudar todos os conteúdos que são cobrados ali na ordem, assistir aulas ou então ler num livro, mesmo que você não tenha tanto treino, você vai conseguir fazer uma boa prova, porque quando você lê essas informações, elas vão bater com as informações que você gravou do conteúdo. Então, muito provavelmente, você vai conseguir achar as alternativas corretas. E isso não acontece em outras áreas necessariamente. Por exemplo, se você pegar um curso de matemática para fazer, nesse mesmo sentido, assistir todas as aulas dos conteúdos separados de matemática e não treinar questão, muito provavelmente você vai fazer uma prova de matemática bem ruim. Matemática já é uma área que exige uma quantidade de treino muito maior do que ciências humanas. Então não adianta você só estudar num livro ou assistir uma aula sobre funções. Você tem que resolver várias questões de prova do Enem, de provas antigas do Enem sobre esse determinado assunto, para que você consiga entender de que forma você vai aplicar aquela teoria na prova do Enem especificamente, porque ela é peculiar, ela é diferente de outros modelos de prova. A prova de linguagem, se a gente for parar para pensar, ela não exige tanto estudo teórico direto. Quantas questões você resolveu na prova de linguagens do Enem que eram sobre algum conteúdo que você parou para estudar? Geralmente as questões são interpretação de texto e dentro das alternativas, para você conseguir distinguir se uma alternativa está errada ou não, você vai precisar de alguns conteúdos, sim. Então vale a pena você estudar linguagens pelo treino de prova e a partir do treino de prova encontrar quais são os objetos teóricos que valem mais a pena você estudar. E para a natureza, eu pessoalmente considero a área mais complicada de você fazer o estudo, porque ela exige tanto uma parte teórica muito forte quanto um treino muito forte. Então, dificilmente você vai conseguir fazer uma boa prova de natureza tendo poucos conteúdos teóricos, porque são muitos conceitos cobrados, são realmente vários pontos de física, química e biologia que são cobrados na prova, e ao mesmo tempo, se você não teve o treino de questões no modelo da prova, você vai ter toda essa teoria, mas você não vai saber aplicar na hora. Então, natureza exige um equilíbrio muito bem feito entre teoria e prática. Entender essas diferenças das demandas de cada uma das áreas é muito positivo para você estudar para o vestibular, porque você acaba sabendo onde você tem que focar na hora de estudar cada uma dessas áreas e deixa de fazer um estudo que não vai ser efetivo para aquela área. E essa dica agora é muito importante e eu pessoalmente sou culpado de não ter ouvido, não ter seguido ela por muito tempo, apesar de vários professores terem me falado isso, tá?
Você precisa ter uma rotina de leitura. Não estou falando só da teoria do Enem. Você precisa ler livros que fortaleçam sua interpretação de texto. A prova do Enem, tanto do dia 1 quanto do dia 2, é muito interpretativa. Se você não lê sempre, você fica lento na leitura. Você não entende direito o que você lê. E a prova do dia 1, então, é praticamente impossível se a sua interpretação é ruim. Você nunca vai conseguir uma nota acima de 35, 40 acertos por matéria, se você não é um leitor que lê quase sempre, que lê bem. E eu tenho um vídeo que eu vou te passar já já, que te dá um monte de opção de leitura para você fortalecer a interpretação, de textos que podem cair no Enem, que já caíram no Enem, tem opção de graça, tem opção paga, e aí você vai lá e dá uma olhada. Mas qual que é a dica? A dica, se você quer passar em algo que é extremamente concorrido, se você está falando sério em tirar acima de 40 em cada matéria, acima de 40 acertos, você precisa ler muito bem e precisa ler rápido. Não tem como você ir muito bem no primeiro dia se você não for um ótimo interpretador de texto. Porque não tem tempo infinito, você vai ter que fazer a redação, você tem que ler e entender, e além de tudo você tem que ler rápido. Então você precisa ir treinando isso durante o ano todo. Eu sei que é chato, é como se fosse uma atividade a mais diária. Tem coisas que são úteis para leitura, tem coisas que não são. Você dá uma olhada no meu vídeo depois. Mas é isso, não deixa de ler. Eu fui teimoso e não comecei a ler quase todo dia e demorei mais para passar por causa disso. Leia. A próxima dica é meio óbvia, mas eu acho muito importante ser dita, que é não negligenciar o tempo de redação, não negligenciar o treino de redação. Eu vou começar falando uma informação que ela é um pouco chocante até. A cada 20 pontos que você aumenta na tua nota de redação, são 4 pontos que você está aumentando na tua média final do Enem. É uma coisa assim absurda. Por exemplo, se você tirou 750 pontos de média geral nesse ano e a tua redação foi 920, se você tivesse tirado 940, você teria tirado 754 pontos de média geral. Se você tivesse tirado 960, você estaria com 758 pontos de média geral. Então é um negócio que faz uma diferença absurda, e redação, para você aumentar a tua pontuação em redação, não é um processo tão difícil para você fazer ao longo de um ano inteiro. Então não negligencie o tempo de estudo de redação, não negligencie o tempo de redação, principalmente para quem já está numa situação confortável. Por exemplo, se você está sempre tirando 920, não vai ser dificuldade nenhuma você estudar durante esse ano para tirar 960, 980. Se você aumentar esses 40 pontos, são 8 pontos que você vai aumentar na tua média. 8 pontos é muita coisa. 1 ponto já é muita coisa, 8 pontos é muita coisa. Gente, sério, não negligenciem o estudo de redação. Eu falo por experiência própria. E a última dica que eu quero te dar aqui nesse vídeo é a seguinte. Você precisa dominar a prova. E o que eu quero dizer com isso? Uma coisa é dominar o conteúdo da prova, é saber toda a teoria, isso é meio óbvio, né? Tem um monte de tópico por Enem que você precisa saber esses tópicos para quando você encontrar na prova você conseguir fazer a questão. Mas um outro nível de conhecimento é você conhecer a prova em si. Conhecer que tipos de questões sempre caem, como é o formato das questões, que tipo de texto o Enem gosta de colocar em linguagens, quais questões costumam ser mais difíceis, quais costumam ser mais fáceis. E para fazer isso, basta você fazer um monte de prova do Enem dos anos anteriores, mas com essa mentalidade, não só de acertar cada questão, mas de tentar entender como funciona a prova. Porque o Enem é uma prova repetitiva. Todo ano eu acerto um monte de questão que vai cair antes da prova. Por que eu acerto? Porque é repetitivo, eu já sei o que vai cair. Eu li 1 zilhão de questões para fazer os cronogramas. Então eu já sei como é que é a prova do Enem. Eu conseguiria fazer uma prova muito parecida. E se você já identifica esse padrão e conseguiria fazer uma prova parecida, quer dizer que você tem como se preparar muito melhor para a prova. Porque você já sabe o que vai cair. Você estuda com muito mais foco, exatamente o que vai cair. Você tem um controle maior de tempo. E o Felipe fez um vídeo que ele comenta sobre isso também. Eu vou colocar aqui como tela final do vídeo para você ir para lá, dar uma olhada e aproveita e já vê as outras 4 dicas do outro vídeo, que o conjunto são essas 8 dicas para você aumentar a sua chance de passar em medicina. Então por hoje é isso. Obrigado.